Meus amados irmãos, que Deus abençoe mais uma manhã de domingo, uma manhã que reflete para nós, assembleiano, a escola bíblica dominical. Então, adentramos ao seu lar neste momento, convido você para, juntos, nesta manhã, nós participarmos aqui dos ensinamentos de cada lição. Temos os jovens, os adolescentes, e simultaneamente nós iremos dar a oportunidade aos nossos amados irmãos e logo em seguida a parte dos adultos, que estará sendo ministrado pelo nosso amado irmão presbítero Nilson Heleno, vice-presidente da igreja. Eu que vos falo, pastor Edim, que Deus abençoe. Convido você, meu amado, para nós nesta hora fazermos uma oração de agradecimento a Deus, a oração de maneiras que o Senhor venha nos abençoar de uma forma grandiosa. Ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo amor e pela vida que nós percebemos, que é a sua poderosa mão que está estendida sobre nós, nos abençoando de uma forma grandiosa. Pai eterno, quando nós temos a liberdade nesta manhã de adentrar aos lares dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, levar uma palavra animadora da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, ela é suficiente para nos alimentar espiritualmente, nos orientar, nos ensinar, nos doutrinar. Portanto, meu Deus, venha abençoar nossos irmãos, Senhor, que estão junto conosco, Senhor, neste grande empenho, Senhor, de mesmo que nesse momento difícil, mas estão nos acompanhando, meu Deus. Venha abençoar poderosamente os nossos irmãos, as famílias que estão reunidas, meu Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, queremos te pedir uma bênção, Senhor, sobre as famílias desta cidade. Senhor da glória, repreende, Senhor, a enfermidade daqueles que estão, Senhor, em seus lares, Senhor, sentindo dores. Pai, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós te pedimos ou pensamos. Senhor da glória, o Senhor pode neste momento fazer, Senhor, uma vistoria, Senhor, nos lares dos nossos irmãos, aqueles que estão, Senhor, com um grande ânimo, Senhor, nesta manhã, que estão junto comigo, Senhor, nesta oração. Faz uma oração neste momento, Senhor, que seja uma oração intercessora, que ao apresentar a cada irmão, a cada família, a cada dizimista, a cada ofertante, sejam eles, Senhor, abençoados pelo Senhor, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipotente, o Senhor pode estender a sua poderosa mão, Senhor, e abençoar nossos irmãos. Portanto, meu Deus, nesta manhã gloriosa, nesta vistoria que o Senhor já fez, o Senhor pode, neste momento, Senhor, com a sua poderosa mão, Senhor, estender e liberar uma bênção maravilhosa, Senhor, a bênção da cura, a bênção do estabelecer da força espiritual. Meu Deus eterno, aqueles que estão até mesmo cabisbaixos, sofrendo a angústia, sofrendo, Senhor, tribulações, sofrendo, Senhor, a baixa estima, até mesmo, Senhor, meu Deus eterno, aquela enfermidade que causa, Senhor, pânico. Meu Deus, tem misericórdia, repreende, Senhor, estas enfermidades, essa enfermidade da alma, essa enfermidade do relacionamento. Jesus, entra neste momento neste lar, restaura, Senhor, o amor, restaura, Senhor, as bênçãos, Senhor, para que nós possamos ver grandes resultados na vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, os que ficam à frente
frente, os que estão atrás, em o nome de Jesus, sejam eles abençoados, meu Deus, porque nós cremos, Senhor, no teu poder, na sua misericórdia, em o nome de Jesus, Senhor. Abençoa nossos irmãos que irão nos acompanhar, Senhor, por este momento, Senhor. A lição da escola dominical seja, meu Deus eterno, um verdadeiro ânimo para os nossos irmãos. Tira toda depressão. Em o nome de Jesus eu te peço que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder, Senhor, a tua palavra, movida pelo teu Espírito Santo, possa encontrar guarida na manhã deste dia, nos lares dos nossos irmãos. Portanto, Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Portanto, meus amados, nós iremos ouvir uns 2 louvores, na certeza de que o presbítero Nilson já está aí preparado para louvar ao Senhor com os 2 hinos, e logo em seguida nós estaremos dando a oportunidade para o Evandro William. Ele vai estar ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, dia 26 de abril. Então, nosso amado irmão Evandro William, após o presbítero, e o nosso amado irmão Marionei também terá a sua participação falando aos jovens. E depois o Nilson Heleno, presbítero Nilson Heleno, estará ministrando a palavra para os adultos. Que Deus abençoe nessa continuidade. Portanto, presbítero. A todos os nossos amados irmãos, nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sempre presente no lar de cada um, e mais uma vez satisfação nesta manhã poder compartilhar com nossos irmãos de mais uma lição abençoadora, lições que edificam a nossa vida. Tenho certeza que você nesta manhã será mais uma vez muito abençoado. Teremos algumas colocações em cada ponto desta lição. Então, que você venha ser edificado mais uma vez pela palavra do Senhor, nosso Deus. Louvaremos a Deus com o hino de número 442. Número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos
Graças a Deus, meus amados irmãos. Entenda que esta é uma promessa que gera em nosso coração esperança. Que essa esperança continue tendo por objetivo no teu particular, no teu dia a dia, e que ela jamais venha desvanecer. Eu quero, já nesse momento, apresentar a você o que teremos nesta manhã na lição dos adultos, e logo em seguida estaremos passando já a oportunidade para o professor Evandro William, que estará ministrando a lição dos adolescentes, e logo em seguida também o professor da classe de jovens, irmão Marionei. Então hoje nós teremos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Muito importante essa lição, muito importante. Por isso é da nossa vontade, do nosso desejo que você fique atento ao que será ministrado nesta manhã, no decorrer desta programação. O texto áureo escolhido foi Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, Paulo dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, mais ou menos, você já está tendo uma previsão do que nós estaremos abordando na lição de hoje. Então, fique atento e seja mais uma vez nesta manhã alimentado pela palavra do Senhor nosso Deus. Ouviremos o professor Evandro ministrando a lição dos adolescentes. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, ouvinte, com um bom dia. A nossa lição hoje, ela vem falando sobre a nossa postura como cristão na sociedade que nós vivemos. Nós sabemos que hoje em dia existem várias ideologias, vários pensamentos. Existem vários pensamentos o qual concentram suas ideias como corretas em praticar algo errado, algo que segundo a Bíblia é errado. Sabemos que em dias atuais existem muitos conceitos que vão ao contrário do que a Bíblia diz. E a lição de hoje, ela vem dizer assim: o que fazer, como eu devo agir nessas situações. Eu devo ser assim? Eu devo praticar o que a sociedade dita como correta? Eu devo fazer aquilo que a sociedade diz como correto? Ou eu devo voltar para a minha origem, voltar para a minha base e fazer aquilo que a Bíblia diz como correto? O importante é nós analisarmos que o conceito que a sociedade dita, ele é um conceito que ele vai se modificando, mas a palavra de Deus, ela não se modifica. Então é melhor nós praticarmos a palavra de Deus, é melhor obedecer a palavra de Deus do que obedecer às ideologias, porque a palavra de Deus, ela nunca falha. A palavra de Deus, desde a sua origem, ela nunca foi modificada. Vai passar o tempo e a palavra de Deus nunca será modificada. A sociedade diz que se eu fazer algo, aquilo deixa de ser errado.
Mas a palavra de Deus diz que nós temos que fazer escolhas e escolher entre o certo e o errado. Perante essa sociedade que nós vivemos, nós vamos que tomar algumas decisões. E para tomar essa decisão, nós temos que saber: será que aquilo que eu fui chamado para fazer é correto aos olhos de Deus? Será que aquilo que estão me influenciando é certo aos olhos de Deus? Será que essa ideologia que está sendo levada na sociedade, ela é certa de acordo com a palavra de Deus? E meu querido, para você tomar essa decisão de certo e errado, você tem que conhecer a palavra. Nós só iremos tomar essa decisão se nós conhecermos a palavra de Deus. Nós só iremos saber o que é certo e o que é errado se praticarmos a palavra de Deus. O destaque, ele diz assim: quero dizer a você o seguinte, irmão: deixe que o Espírito Santo dirige a sua vida. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Como viver na sociedade, o qual prega algo que não conduz com a palavra de Deus? Viva de acordo com a palavra, dirigido pelo Espírito Santo. Mas existe um ponto muito interessante aqui. Como eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo se eu não deixo o Espírito Santo dirigir a minha vida? O Espírito Santo, sendo parte da Trindade, ele possui as mesmas características da Trindade. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aí ao teu lado na sua casa, ele está aqui ao meu lado neste local. Mas, assim como Deus e Jesus Cristo, ele bate na porta, o Espírito Santo, irmão adolescente, ele também bate a porta. Ele está ao teu lado e ele bate a porta do teu coração. E ele só vai dirigir o teu coração, a tua vida, se você deixar ele dirigir. Se você der espaço, ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Mas ele só age dessa virtude se você permitir ele ser o Consolador na sua vida. Então nós vemos aqui que sim, que diante dessa sociedade, nós temos que tomar algumas atitudes, e essas atitudes vão sofrer consequências. O comentador, ele diz assim, às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Mas pense, uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade, a outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza. Tudo que você faz, toda decisão, toda ideologia que você decide seguir, ela tem uma consequência para a sua vida. Se você decide ser obediente, nós vimos na lição passada, você tem uma consequência, que é a vida, a felicidade. Mas, se você pratica a desobediência, a mentira, o pecado, tem uma consequência que se chama a morte e a tristeza. A Bíblia não diz que existe um meio termo, então não existe o talvez. Pelo contrário, a Bíblia diz, olha, existe 2 caminhos, um é estreito, outro é largo, um leva à vida, outro à perdição.
A Bíblia diz o seguinte: um é cheio de prazer durante essa vida aqui, mas o final é a morte. O outro diz assim: existe dificuldade, existe lutas, perseguições, existe, mas você tem direito à vida eterna. Então tudo que nós fazemos tem uma escolha. Como eu falei, não existe o talvez em cima do muro. Nós temos que saber tomar decisões. E as melhores decisões na nossa vida são aquelas tomadas conforme a palavra de Deus. Porque, como eu falei, ela nunca falha. E Deus, Ele é amor. Deus, Ele é perdão. E Ele nunca vai deixar você sozinho. O comentador, ele diz assim, olha: você não está sozinho. Viver conforme a vontade de Deus não é fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza pecaminosa, os chamados desejos e prazeres, paixões mundanas. Por vezes, pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Sabe por quê? Isso porque nós não estamos sozinhos nessa luta, mas nós temos o Deus de Israel. O nosso aliado na nossa luta diária, carne versus espírito, se chama Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E eles têm poderes de causas impossíveis. Aquilo que parece ser impossível para você, na verdade, é mais do que possível para Deus. Aquilo que parece impossível nas tuas forças, aquilo é mais do que possível para Deus. O comentador está dizendo aqui, às vezes na circunstância do dia a dia, existe algo que parece ser difícil a resistir. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos força no Senhor, aquilo passa a ser possível, porque ao nosso lado tem alguém que faz o impossível acontecer. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos auxiliar. Sempre que nos encontramos em situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, mas a decisão de sermos guiados por Ele é nossa. Deus nos deu o Espírito Santo, mas a decisão de ser guiado por Ele é nossa. Viver diferente, a escolha é nossa. A escolha é sua. O que significa ser diferente? A sociedade dita algo. Você sabe que aquilo é contrário à palavra de Deus? Seja diferente. Pratique algo que é contrário ao que a sociedade diz, e esse contrário de acordo com a palavra de Deus. Existem muitas coisas que de tanta sociedade praticar, ao seu pensamento parece correto, mas de acordo com a palavra de Deus, aquele pensamento não é correto. Seja diferente. Lembre-se que nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos diferentes. Nós somos filhos de Deus. E você, como filho de Deus, você tem direito a uma herança celestial. Você tem direito à vida eterna. Lembre-se que essas ideologias, ela tem um conceito, ela tem uma consequência. Aquelas que são contrárias à palavra de Deus, tristeza e morte.
mas aquele que segue a palavra de Deus e anda a sua vida de acordo com a palavra de Deus e escolhe ser diferente, a Bíblia diz: você terá vida eterna. Então nós observamos aqui, irmão, que sabemos que não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. No seu dia a dia, você há de passar por várias situações e você terá que tomar algumas decisões. Mas saiba que antes de você tomar essa decisão, busque a Deus. Coloque sua vida a Deus. Entregue os seus planos, os teus projetos na mão do Senhor. Que no momento certo, Deus vai fazer. Entregue toda a sua vida a Deus. Não busque a Deus somente na dificuldade. Não busque a Deus somente quando o vinho acaba, mas busque a Deus em todo momento da sua vida. E tudo que você for fazer, consulte a Deus e ao Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer neste momento a Deus por esta oportunidade, onde Ele nos concede mais uma vez, mais um domingo, estarmos aqui para estudarmos mais uma lição. E nós estamos tratando aqui da lição dos jovens, que nós já sabemos que traz como título Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que o título é Vencendo os Obstáculos. O texto do dia diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué, capítulo 4 e o verso 24. A síntese diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Palavra esta, meus irmãos, que está nos afirmando que o fato de estarmos em Jesus, termos fé em Jesus Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Esta lição ela tem 3 objetivos e o primeiro é os detalhes gloriosos que envolvem a travessia do Jordão. O segundo, mostrar como Deus promoveu a separação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. O terceiro é compreender as necessidades de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. O texto bíblico está no livro de Josué, no capítulo 3, do verso 5 ao 6 e do 14 ao 17, que diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levita a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de passar, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo:
levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que estava da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meus queridos, este texto bíblico aqui, ele está mostrando o que envolvia o povo de Israel neste dia, que eles estavam prontos para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, mas à frente deles havia um obstáculo, esse obstáculo natural que era o mar. E o texto aqui nos fala que estava cheio, era enchente, e nós sabemos que não é fácil você atravessar um rio, principalmente ele estando cheio. As águas deviam estar correndo, como aqui fala, que todas as ribanceiras, ou seja, a beira do rio, estavam cheias, mas eles tinham a arca do Senhor, que os sacerdotes levavam à frente deles. E agora eles não tinham mais a coluna de fogo, nem a nuvem que o guiavam, mas eles tinham a presença do Senhor que ia na frente deles, era levada pelos sacerdotes. E aqui a introdução, o comentarista fala: é preciso ter discernimento para, transportando as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Ele está nos ensinando que nós temos que aprender que muitas coisas que há em nossa frente, muitas vezes nós achamos que não é de Deus, mas muitas vezes Deus ele coloca os obstáculos que é para nós podermos ultrapassar ele e fazermos um pouco de esforço também. Agora aqui o povo de Israel, ele está entendendo que eles teriam que passar este obstáculo para alcançar a terra prometida. E o primeiro ponto aqui, ele trata atravessando o Jordão, um dia marcante. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Ou seja, aquela geração que saiu do Egito, conduzida por Moisés, agora só tem duas pessoas, só Josué e Caleb. Mas Deus aqui, ele quer criar uma memória significativa para o povo. Então, ele está ensinando aqui o povo
a ter uma memória, a não esquecer dos seus feitos. E o Salmo 103, ele nos ensina que é possível sim ter memória, porque o salmista ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E no verso 2 ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Então, o que Deus está fazendo aqui com Israel é mostrar que eles têm que ter memória e lembrar da onde Deus tirou eles. Muitas vezes nós esquecemos da onde Deus nos tirou, da onde nós fomos resgatados. Mas quando nós fazemos uma reflexão, olhamos um pouco para o nosso passado, nós temos convicção que nós só saímos dali, da onde nós achávamos impossível de sair, porque Deus, com as suas poderosas mãos, nos tirou de lá. Então, esse primeiro ponto aqui, Deus está mostrando ao povo que o povo tem que ter memória e não esquecer dos seus benefícios, ou seja, dos seus feitos, para que o povo sempre lembre. Então Deus sempre colocou nesta data. Esta data da Páscoa também ela vai ser lembrada no sacrifício de Jesus Cristo, como nós sabemos, né? O segundo ponto aqui diz assim: a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Então, meus queridos, como eu já falei, eles não tinham mais a coluna de fogo, nem aquela nuvem que guiava eles, mas eles tinham a arca do Senhor, a arca da presença de Deus, que conduzia eles ao destino a que Deus queria levar eles. A providência mais importante para a conquista da terra prometida, né? De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos. Então, Josué aqui está ordenando ao povo: santificai-vos, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer amanhã perante vocês. É o nosso texto do dia. Meus irmãos, jovens que estão me assistindo, sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Então nós só vamos sentir a presença de Deus na nossa vida se nós buscarmos a santificação, porque Deus é santo, Jesus Cristo é santo. Então o apóstolo Pedro diz: sede santos, porque aquele que vos chamou também é santo. Então que nós possamos meditar nestas lições aqui, que nós estamos tendo a oportunidade neste trimestre maravilhoso, que é de aprender como usufruir das bênçãos do Senhor. O segundo ponto, ele vai falar aqui das dificuldades que o povo teria que passar. Muitas vezes nós paramos diante das dificuldades, nós deixamos os obstáculos nos deter, mas o povo que confia em Deus, ele sempre tem que ter perseverança, ele tem que passar pelos obstáculos. Nós sabemos que a vida do crente, ela não é livre de obstáculos, de tribulações, mas nós também sabemos que nós temos Deus que nos guia, que nos conduz na nossa caminhada. Então, a arca do Senhor, que era presente com o povo de Israel, hoje o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz nesta caminhada, que nós estamos aqui nesta terra, somente de passagem. Nós estamos caminhando para um dia nós chegarmos às mansões celestiais e estarmos de uma vez na presença de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, que nós possamos refletir a cada dia nestas lições e possamos também entender que sem a santidade
nós não podemos ver a glória de Deus. Então, o terceiro ponto diz aqui, o memorial de Deus. Nós devemos ter memória, sempre fazer aquilo que Deus nos pede, não nos esquecer. O salmista, no Salmo 145, no verso 4, diz que uma geração louvará a outra geração. Esta aqui é a segunda geração do povo de Israel. Então agora eles estão incumbidos em conduzir este povo e falar das grandezas e anunciar as maravilhas que Deus fez na vida deles. Eu quero agradecer neste momento pela oportunidade aonde o Senhor nos concedeu e quero dizer aos jovens que estudem estas lições, porque nós não estamos em sala de aula, nós não estamos tendo contato com vocês, jovens, mas nós estamos aqui levando uma palavra na medida do possível que vá até vocês. Então, neste momento, agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, está aí lições extraídas da palavra de Deus e, por certo, está trazendo e edificando ainda mais nossa comunhão com o Senhor. Deus seja louvado porque nos dá o privilégio esse de nós ainda termos liberdade para poder assim expressar aquilo que esse Deus fez por nós através de Jesus, seu Filho. E é exatamente isso que o apóstolo São Paulo, ao endereçar essa carta para os irmãos de Éfeso, tinha no coração o desejo de ver aqueles irmãos progredirem espiritualmente. Então, que nós possamos entender nesta manhã que o progresso espiritual do crente é que vai assinalar que de fato ele está dentro do padrão exigido por Deus na sua palavra. Por isso eu chamo a sua atenção nesta manhã para esta lição que nós iremos abordar agora, a lição de número 4, e também refletindo já as 3 lições dos domingos anteriores, que é uma sequência de ensino, de instrução, de esclarecimento, exatamente para nós não perdermos o foco e nem a visão do reino de Deus. Infelizmente, é exatamente assim que muitos estão caminhando, sem visão espiritual, caminhando sem ter noção e sem ter percepção das coisas que de fato já foram conquistadas para ele desenvolver e viver na prática. No entanto, quando ele se deixa ou ele procura uma outra direção e a sua visão passa a obscurecer-se com relação às bênçãos que Deus dispensou para ele através de Jesus, logo esta vida ela cai no descrédito e aí deixa de viver exatamente o que o assunto da lição de hoje vai abordar, que é a iluminação espiritual do crente. Não é uma opção eu decidir se eu quero ou não ser iluminado, é o que vai me caracterizar. Se um dia Jesus me escolheu, me predestinou, logo portanto ele me iluminou, mas nós precisamos entender que essa iluminação
esta vida espiritual iluminada do crente, ela precisa seguir algumas diretrizes, ela precisa estar em acordo com algumas exigências doutrinárias, para que de fato esse crente prossiga e vá na direção certa, tendo a vida iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. É o tema da lição de hoje, é a expressão de gratidão do apóstolo Paulo ao Senhor, logo em seguida externando com oração os benefícios de Deus na pessoa de Cristo para a sua noiva, a igreja. Então que você possa meditar conosco nesta manhã, por alguns minutos, no que nós iremos falar, no que nós iremos trazer para você. E como sempre nós estamos resumindo devido ao tempo, mas o nosso incentivo sempre é o mesmo: estude a Bíblia, lá está a revelação de Deus, estude as lições, estude elas, de fato elas têm coisas proveitosas para edificarmos ainda mais, estreitar o nosso relacionamento com esse Deus. Então a introdução diz assim, ainda no primeiro capítulo de número 1, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, dividida em 3 pontos: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, meu querido, preste bem atenção. O que está na introdução é exatamente o foco prioritário nosso. Como servir sem entender? Como adorar sem compreender? Como exercitar sem dar início? Então entenda que o propósito de Paulo nesta carta, primeiro ele inicia, como nós estudamos na lição anterior, na segunda lição. Na segunda lição, Paulo explodindo, tirando, extraindo da sua alma alegria, louvor, adoração. Está lá no início a doxologia de Paulo, o apóstolo dando ênfase de ações de graças pela bênção concedida, a bênção da salvação, a bênção de desfrutar das promessas de Deus. Ou seja, você acredita que ainda hoje muitos crentes ainda não desfrutam das bênçãos da salvação? Por alguns motivos. Primeiro, porque desconhecem essas bênçãos. E eu volto a dizer para você, as riquezas dessas bênçãos não estão constituídas em algo material, recurso, não. Essas bênçãos é exatamente o que Deus planejou e Jesus executou. Por isso que, tanto na lição anterior, como nesta lição, nós vamos observar que para podermos compreender tais bênçãos, precisamos estar na condição e exercitar uma vida de agora eleitos em Cristo. Foi o tema da lição passada, tá, meus amados irmãos? Foi o tema da lição passada. Eleitos em Cristo. Para que eleito? Para desfrutar das bênçãos da salvação e está predestinado a materializar essas bênçãos no dia a dia através de uma vida transparente, uma vida iluminada. Quais são as características de um crente iluminado? É fácil você notar.
E não são as palavras que vão caracterizar alguém a ter uma vida iluminada. É só você pegar uma outra carta do apóstolo Paulo, endereçada aos irmãos da galáxia, capítulo 5, versículos 22. Está lá a ação do Espírito, o resultado de uma vida que tem o Espírito Santo. Logo, portanto, serão demonstrados os frutos na vida de alguém que é iluminado. Alguém que tem uma vida iluminada pelo Espírito desenvolve os frutos do Espírito. Então, meu amado, tendo a iluminação do Espírito, o crente não é enganado facilmente. Por isso é a necessidade que Paulo, ao exortar aqueles irmãos, ele aconselha aquela igreja a viver uma vida iluminada pelo Espírito Santo. Quais são as preocupações de Paulo? Se você voltar e pegar o livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 1 até os versículos 12, você vai ver que em Éfeso imperava algumas ações malignas que poderiam comprometer a fé daqueles irmãos, tá? Poderiam comprometer a fé daqueles irmãos. Então Paulo sentiu pelo Espírito de Deus a necessidade de escrever essa carta, e além de oferecer a Deus um culto e ação de graça e transferir para os irmãos a alegria que estava na sua alma, também nessa carta ele faz uma oração especial para aqueles irmãos. Versículo 16 e 17 está lá, Paulo dizendo da alegria que ele sentia por aqueles irmãos. Está desenvolvendo dois elementos: fé e amor. Fé e amor. Então, quando um crente descaracteriza-se por estas ações e ele insiste em propagar uma vida iluminada, meu querido, vamos ter compreensão de que isso pode ser uma ação maligna para um engodo e para um engano, porque jamais alguém pode levar uma vida iluminada se ele não exercita a fé e nem coloca em prática a caridade de Deus, o amor. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então está aqui o propósito de Paulo, exatamente fazer com que nós entendamos que essa iluminação é necessária, provinda do Espírito Santo, para termos uma melhor compreensão e dimensionar a nossa chamada e a nossa herança divina. Você sabia que tem crente que se intitula herdeiro, mas não sabe o que vai herdar? Você sabia que tem crentes, pessoas que receberam chamado, mas têm desconhecimento do que é ser iluminado? Você acredita que tem crente que ainda não desenvolveu o processo de iluminação e nem está parte do que significa ser herdeiro? E isso, meus queridos, é muito preocupante. É muito preocupante. Como assim ser chamado e automaticamente estar inserido desconhecendo? Infelizmente, depois de quase ou mais de 20 séculos que está proposto a mensagem das boas novas de transformação, ainda tem pessoas desconectadas dessa ação bondosa de Deus. Ainda tem pessoas que insistem que o padrão de vida exercido para galgar algo espiritual é apenas entrar em um dogma e confiscar algumas coisas que no momento podem interferir, mas que não serão excluídas por completo, porque depois voltam às mesmas ações e práticas. No entanto, elas acreditam que podem, nessa oscilação, agradar a Deus, e não é assim que a Bíblia está dizendo, porque uma vez eleito, o processo agora é estar dentro de um contexto de predestinados, e se ele está nesse contexto de predestinado, ele precisa atender às demandas que são exigidas dentro desse propósito, e uma delas, iluminação. Junto com o que nós pegamos na lição passada, santificação e santidade,
ao Senhor. Uma vida irrepreensível. Logo, portanto, se alguém já adentrou por esta porta, a luta agora, meu amado, é permanecer. Permanecer. E nós precisamos entender esse propósito de Deus para melhor servir a Ele, para melhor agradar a Ele. Infelizmente as pessoas procuram agradar A e B e esquece de que o alvo principal é agradar a Deus, agradar a Ele. Então Paulo fez questão de elaborar, tendo a iluminação do Espírito. Paulo é um exemplo de um cristão iluminado pelo Espírito. Paulo é um exemplo disso. E ele se alegra muito porque ele viu a misericórdia desse Deus na vida dele. Por isso ele louva a Deus nos versículos 3 ao 14. Sabe alguém, uma criança que dificilmente ela tem oportunidade de receber presente, mas quando chega no momento de uma data especial, que ela recebe presentes, você observa a explosão de alegria dela em abrir os presentes, porque sabe que algo ali dentro vai ter para ela. Então eu vejo Paulo explodindo de alegria, quando o Espírito revela para ele que Deus elegeu ele em Cristo e predestinou Paulo para filho de adoção. E ele queria externar isso para os irmãos daquela igreja. E pela misericórdia de Deus está nesta manhã falando conosco, falando com você que está aí, talvez no trabalho, em casa, não sei, mas que está assistindo esta programação. Veja o tamanho do privilégio que nós temos, ser aceito por Deus. Um ponto da lição dos adolescentes foi exatamente isso. Éramos separados, éramos filhos da ira de Deus, mas quando Deus elegeu um povo e Jesus assinalou com sangue na cruz e fomos eleitos, aí Deus nos recebe agora como filhos, porque Jesus assinalou, dando autenticação, selando. Então, se eu sou filho agora, eu preciso estar atento, e eu preciso estar parte desta filiação, e conhecer os meus direitos, já que eu fui recebido como filho, faço parte, eu tenho uma herança agora. Se eu tenho essa herança, eu preciso entender do que é que eu sou e do que eu vou herdar. Não, irmão, isso é irrelevante. Não é irrelevante, pelo contrário, é muito relevante. Sabe por que muitas pessoas hoje, na atualidade, sofrem algumas decepções e algumas perdas? Porque não sabe dos direitos que tem. Falando dentro da Constituição, desconhece direitos, e por desconhecer direito, não busca esse direito, porque desconhece. Da mesma forma o cristão desconhece essa filiação, desconhece essa herança e não desfruta dessa herança. É muito lamentável, meu amado irmão. Procure, irmão, preciso de ajuda, pois tem pessoas para te ajudar. Procura pessoas sinceras, que você percebe que elas são iluminadas por Deus. Não viva a partir de hoje dentro desse conceito, porque tu terás ainda mais prejuízos. Mais prejuízos. Procura entender aquilo que Jesus conquistou para você. Aí Paulo direciona esses versículos, e o escritor, pastor Douglas Batista, homem muito inspirado também, louvamos a Deus pela vida dele, que no primeiro tópico fala da esperança da vocação. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória dessa herança. Mas como
eu preciso partir para descobrir qual é essa esperança e qual é esta vocação e as riquezas dessa glória. Você jamais vai atingir e jamais vai entender se primeiro não houver iluminação. Você já prestou atenção nos problemas que ocorrem por falta de iluminação? Imagina você das programações que nós temos aqui à noite. Se não tivéssemos iluminação, você não assistiria, porque a iluminação é o que dá clareza para você ter uma percepção e a visão melhor do que nós estamos falando e apresentando a você. Inclusive nesta própria manhã, mesmo sem essas iluminações aqui, se tornaria dificultoso para você enxergar. Então imagina a vida de um crente não iluminado. Eu diria para você, usando um provérbio de alguém fora, que ele direcionou para alguém, quando ela se intitulou crente, ele disse que crente vegeta, crente não vive. E você sabia que, entrando nesse contexto, alguém que se intitula crente e não tem uma vida iluminada pelo Espírito, eu entro nessa convicção de concordância que ele está vegetando e não desenvolvendo uma vida cristã, como a Bíblia está dizendo. Por que vegeta? Porque ele não tem noção, não entende, está fora desse padrão. Por isso a necessidade, meu querido, de nós compreendermos o mistério revelado e termos uma vida iluminada na direção do Espírito, da revelação do Espírito, e assim desenvolvermos no dia a dia esta bênção que Deus nos concedeu através de Jesus. Veja o segundo ponto, que é a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim deles saberem qual seja de fato a esperança da sua vocação. Irmãos, você percebe nesses últimos dias que vez ou outra a gente depara-se com pessoas, ou fica sabendo através de notícias, que um irmão nosso distanciou-se, que o irmão nosso fracassou, que alguém não conseguiu seguir nesse caminho. E aí alguém questiona o porquê, o que aconteceu. Quem sabe o ponto pode estar aqui, olha. O ponto pode estar aqui. Paulo roga a Deus, Paulo pede a Deus, Paulo ora a Deus, intercedendo pelos irmãos, para que o Espírito Santo ilumine a mente daqueles irmãos. Você sabia que hoje, meu querido, isso não é o Espírito que está revelando, a gente percebe no dia a dia, pessoas com ausência de iluminação. E como é que se percebe a ausência? Na atitude, na forma dele agir. Se percebe uma vida pelo semblante dele. Ele não externa alegria, ele não externa nenhum tipo de ação ou reação que dê um diagnóstico que ele está desfrutando das bênçãos da salvação. Que esta preocupação seja, a partir de hoje, uma das prioridades nossa. Em todos os dias nós fazemos avaliações, e que essas avaliações elas sejam obtidas como um exercício diário, e buscarmos a iluminação do Espírito para compreendermos, porque assim sendo, a nossa esperança, a nossa certeza, nossas convicções com relação aos planos de Deus, ao arrebatamento da igreja, todos os dias estejam antenadas e em evidências. Aí sim, sendo iluminados, tendo essa iluminação e essa esperança da vocação pelo chamado de Deus, a escolha que Ele fez. As pessoas hoje não avaliam a imensidão desse processo. Qual o processo? A escolha que Deus fez
projeto que Jesus executou e o que ele deixou para a igreja. Infelizmente as pessoas não avaliam isso. Dificilmente alguém vai dar importância para algo se ele não souber o teor, o que foi elaborado. Mas Paulo está orientando aqueles irmãos por esta carta, para que eles desenvolvam melhor esta intimidade com Deus, através do Espírito. Porque não sendo assim, infelizmente não temos noção da nossa vocação. Para que eu fui vocacionado? Por que eu estou sendo vocacionado? Que resultado terá da minha vocação? Ou seja, é um acúmulo de prejuízos na vida de alguém quando ele não entende esse chamado. Por ele não entender o chamado, ele não desenvolve esses dons, essas habilidades, essa capacitação, a disposição. Você percebe pessoas indispostas? Percebe? Você percebe pessoas incapazes? Percebe? Pois é exatamente isso, meu querido. Falta de iluminação. Falta de iluminação espiritual. Mas nesta manhã ainda é um momento proveitoso para nós retornarmos e tomar esta posição. Abrirmos a nossa mente e dizer: não, eu fui eleito um dia. Se eu fui eleito, eu estou predestinado. Se eu estou predestinado, eu tenho a esperança, porque eu fui vocacionado. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês, foi eu quem chamei vocês. Você percebe essas prioridades? Você percebe esse privilégio de sermos chamados? Por que fomos chamados? Por que fomos escolhidos? Por que fomos vocacionados? Porque apresentamos algo a Deus que chamou a nossa atenção? Não, porque Ele é misericordioso e muito amoroso. Muito amoroso. Podemos dizer que tal esperança que Paulo direciona aos irmãos divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa, foi Deus quem teve essa iniciativa do chamado por meio da eleição em Cristo, e da qual nós fazemos parte, né? A chamada abrange serviço e santificação no presente, ou seja, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, que venha agradar a Deus. Isso sim caracteriza uma vida iluminada e uma vida eleita, sendo assim predestinada. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Significa dizer, meu amado, que mesmo aqueles irmãos levando uma vida cristocêntrica, caminhando, mas alguns ainda não estavam percebendo que faziam parte, que podiam desfrutar desta herança. E aí Paulo aconselha eles: riquezas, referindo-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, como o perdão dos pecados, adoção de filhos e bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Você percebe que isso aqui não se conquista comprando, parcelando em vezes. Por isso que são riquezas que provêm desta eleição, dessa escolha. Riqueza porque é algo que nós não poderíamos e não teríamos condições de pagar. É riquezas. Referindo-se
a essas bênçãos. Perdão dos pecados. Imagina você ter o privilégio concedido por Deus de ter os pecados perdoados. O seu acúmulo de riquezas jamais teriam condições de quitar a dívida do pecado. Mas Jesus fez isso. Jesus pagou. Jesus quitou essa dívida. Segundo, fomos adotados como filhos. Ele nos recebeu como filhos. E como Ele nos recebeu como filhos, desfrutamos dessas bênçãos. Outras bênçãos: ver a Deus, ver a Cristo, adorarmos a Ele. Então você percebe a grandeza, você percebe a sublimidade dos privilégios que esse Deus nos concedeu. Ter os pecados perdoados, recebidos como os filhos. Depois, outro privilégio de ver a Deus, ver a Cristo e adorarmos a Ele. Finalizando o ponto: sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mas, irmão, quer dizer que essa herança não é para mim descobrir ela só quando eu chegar lá? Não. Por isso, a necessidade de Paulo, ao escrever esta carta para os irmãos de Éfeso, para eles terem noção e compreensão das riquezas dessas bênçãos que foi direcionada para eles desfrutar elas aqui e materializar no dia do arrebatamento da igreja. Segundo tópico vai falar assim, olha: a extraordinária excelência da grandeza e da força do poder divino, ou seja, a sobreexcelente grandeza desse Deus. Como assim? Compreendermos a ação poderosa desse Deus nesse plano. Por que eu preciso compreender? Para melhor adorar. Porque pessoas têm dificuldade de adorar, porque tem pouco contexto do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus fez e do que Deus pode fazer. Se ele tem um pouco relatório do que esse Deus fez e é capaz de fazer ainda, ele pouco dimensiona. Por que Paulo explodiu em adoração? Porque ele tinha conhecimento dos favores de Deus e do poder que ele tem para exercer e o poder que ele tem para fazer. Então vamos ver o processo de Deus na ação desta obra maravilhosa. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Irmãos, você prestou atenção aqui no texto? Aliás, dos versículos 3 até os versículos 14, está Paulo se alegrando. Dos versículos 15 até os versículos 20, 21, 22, está Paulo trazendo para aqueles irmãos a imensidade e a extraordinária manifestação poderosa de Deus em todas as coisas, inclusive na ressurreição do Filho dele. Agora olha o que é interessante. Paulo está dizendo que esse poder, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, é o que opera em favor dos crentes. Você tem noção do que isso significa? E que muitas das vezes você se exclui, se diminui, achando que esse Deus não olha para você. E a Bíblia, Paulo está dizendo que esse mesmo poder
que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que criou todas as coisas, é o mesmo poder que opera em favor daqueles que são eleitos. É muito lindo, meu querido, quando se compreende que nós não servimos um Deus que está apenas fantasiado nos folclores, nas culturas, um Deus que não reage. Infelizmente, muitos caracterizam esse Deus, incluindo ele, nas mitologias, mas na Bíblia está a expressão verdadeira de um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus, sim, que com todos esses atributos nos privilegiou. O apóstolo ora para que os salvos pudessem entender essa magnitude, essa extraordinária grandeza do poder desse Deus. Logo, a repetição desses termos indica que esse amor, que essa ação de Deus, que essa atitude de todos esses poderes é capaz de realizar uma mudança, uma transformação e a salvação do ser humano. Você percebe que esse poder que dimensiona, esse poder que, segundo o apóstolo Pedro, no versículo 4 do capítulo 1, quando fala para os irmãos pobres, ele diz para os irmãos que eles têm sim uma riqueza extraordinária. E embora as pessoas da sua época, do contexto, daqueles tempos, daqueles irmãozinhos, que talvez olhassem as riquezas externadas pelas pessoas, na vestimenta, nas joias, então Pedro disse: eles não têm a riqueza que vocês têm. Eles não foram privilegiados com tal riqueza como vocês são. E uma dessas riquezas que o crente tem, ter os seus pecados perdoados e a vida transformada. A força desse poder, segundo a operação da força desse poder, Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos. A palavra operação, que traduzindo significa eficácia, eficiência, sinalizando a ideia de poder em atividade. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, ressuscitando Jesus, que é o que está no tópico 3. No tópico 3, a expressão da força, do poder desse Deus, agindo, atuando, foi demonstrado na ressurreição do Filho dele, Jesus. Primeiro ponto do tópico 3, Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, ao ressurgir Ele dentre os mortos. Então está aqui, meu querido, está aqui. Eu tendo essa compreensão, eu tendo esta visão, iluminada pelo Espírito, do poder desse Deus, da ação desse Deus em ressuscitar Jesus, porque Ele foi feito a premissa, porque esse Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Então,
Por que Paulo orienta os irmãos a manter a esperança nesse Cristo? Porque Jesus está vivo para todo sempre. Por que eu preciso e por que eu tenho que ter esta convicção? E por que eu posso abraçar esta certeza? Porque eu sei que esse Cristo, uma vez ressurreto, jamais voltará para a sepultura, jamais experimentará a morte, porque Deus ressuscita ele para nunca mais morrer. Nunca mais morrer. Segundo demonstração do poder, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. Ou seja, privilégio, segundo ponto, elevado à direita de Deus. Está lá. Aonde Cristo está agora? À direita de Deus. Seu Espírito no meio da igreja, no meio do seu povo. Como ele alcançou isso? Por que esse privilégio para ele? Porque ele venceu. Ele venceu. Ele veio, cumpriu uma obra e consumou na cruz do Calvário, e o privilégio assentar-se à direita de Deus. O grau da exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal. Se você ler Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, você vai ver a exaltação desse Cristo. Deus exaltou seu Filho soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que esse nome se dobre todo o joelho. Por isso que a promessa no futuro, na plenitude dos tempos, está no Apocalipse: todo joelho se dobrará diante desse Cristo. Louvado seja Deus. Terceiro, para finalizarmos, sua elevação acima de todo o domínio. Ele é o dominador de todas as coisas, exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Jesus é o maior. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja, trazendo como primeiro, que Deus faz ou fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Significa dizer que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então escute. Entenda bem uma coisa. Vou finalizar aqui. A igreja jamais será derrotada. Seja nesta geração, seja na próxima geração, ou quantas gerações surgirem, a igreja sempre triunfará. A igreja sempre será vitoriosa. Sabe por quê? Porque aquele que Deus exaltou, ressuscitando dos mortos, é o cabeça dela, é o cabeça da igreja. E ele é invencível. Se esse Cristo é invencível, se nada pode vencê-lo, nada pode vencer a igreja. Então, quer um conselho nesta manhã? Te agrega, te alia, te compromete, assume o compromisso com Deus, através dela, do corpo de Cristo que é a igreja, porque ela sim não será derrotada. Porque tem muitos irmãos derrotados, porque saíram deste corpo. Você sabia que qualquer membro que sai do corpo morre? Pois é. Assim é alguém que está inserido neste corpo espiritual. Se ele sair, enfraquece, apodrece e morre. Então que nesta manhã, meu querido, nós possamos continuar, ou talvez você iniciar um processo de iluminação espiritual, para não ser enganado
Não esqueça, nessa reta, nessa etapa final da igreja na terra, uma das ações diabólicas é confundir a mente do cristão, e se o crente não tiver a vida iluminada, ele será enganado pelo adversário. Inclusive, eu pedi permissão do meu pastor, e eu quero convidar você, amanhã, a partir das 19 horas, culto de ensinamento da palavra de Deus, eu vou trazer uma palavra para você, a respeito do que está acontecendo nesses dias, que está até preocupando muito dos nossos irmãos, achando coisas dentro da Bíblia, pois eu vou dizer para você amanhã, a partir das 19 horas, o que a Bíblia diz sobre isso. Você que está achando fio de cabelo dentro da Bíblia, eu vou te dizer amanhã à noite, eu vou falar para você amanhã à noite, a partir das 19 horas, convide alguém que pode estar perturbado com isso, ou que já entendeu o que falaram. Amanhã à noite, você crente assembleiano, que entrou por esse laço, pois é, amanhã à noite, nós vamos entrar dentro desse contexto de vida iluminada, e apresentar para você provas concretas, extraídas da Bíblia, sobre essas questões que está preocupando e tirando muito crente da visão espiritual. Concluindo, embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que assim acreditam. Então entenda que esse processo incluiu e pode incluir você nesta manhã. Não fique de fora desse projeto de Deus. A vida lá fora, por alguns momentos pode te dar prazer, mas no final a sentença é perdição eterna. Então abrace a causa do Evangelho e você será muito abençoado. Deus em Cristo abençoe você, a sua família, e tenha um domingo debaixo da graça e da proteção do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Na verdade, eu compartilho da mesma percepção de que as pessoas estão levando por molecagem. É molecagem isso. A pessoa não tem um pingo de discernimento e fala qualquer bobagem, e o que é pior, que a palavra do Senhor está se cumprindo, meu irmão. Pessoas que estão até os crentes serão enganados, pessoas sendo enganadas, sendo envolvidas em certas crendices, em certos mitos, e na forma que se faz, irmão, me faz lembrar quando Moisés se esmerava, se esforçava lá no deserto, quando Moisés saía para falar com Deus, o povo se desviava, o povo ficava numa molecagem tão grande que formavam qualquer coisa para endeusar. Então, meus amados irmãos, nós estaremos aqui amanhã, se Deus quiser, em um propósito de trazer um ensinamento genuíno da palavra do Senhor. Palavra de Deus não tem crendice, meu irmão. Não tem esse negócio de manipulação de coisas bobas. Você, crente, assembleiano, não se envolva com essas coisas, pelo amor de Deus. Então, teremos o nosso culto de live lá amanhã, e eu quero que você compartilhe com os nossos amados irmãos. Nós estaremos aqui, a nossa preocupação é de que você tenha continuidade do ensinamento da palavra de Deus, para nós não perdermos
tempo com bobagem, meus amados irmãos. E você fique permanente, você fique firme no momento diverso que nós estamos passando, porque nós não nos encontramos, nós não temos cultos assim participativos diretamente, mas quando nós chegamos na sua casa e falamos do Evangelho do Senhor Jesus, do ensinamento, certamente você não perderá o rumo. O povo de Israel, lá no deserto, Moisés teve maior preocupação. Quando ele saía para falar com Deus, subia o monte, o povo ficava enlouquecido. Então, meus amados irmãos, tenha um pouquinho de paciência, calma nesta hora. Jesus está voltando e não perca a sua salvação, pelo amor de Deus. Então, nós estaremos neste culto de live, na sua casa, com ensinamento. Não vá atrás, irmão, pelo amor de Deus, não vá atrás de certas meninices que tem por aí. Pessoas que não têm critério, não têm ensinamento da palavra, não têm base, e estão fazendo algo que está levando muitos crentes a fazer crendice. Então, pare com isso. Nós estamos ensinando a palavra do Senhor. Olha, a escola dominical, nós estamos fazendo questão de levar esse ensinamento para você. Qual é o propósito de salvação? E eu posso dizer, o poder de Deus ele é extraordinário e supera tudo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, o poder de Deus é extraordinário para nossas vidas. Imagina, meu irmão, você beber água de cabelo e alguém te induzir a beber água de cabelo. Irmão, pelo amor de Deus, é o fim de toda uma expectativa de ensinamento, meu irmão. A gente passa tempo e tempo meditando na palavra do Senhor para levar uma palavra com substâncias. A pessoa vai atrás de beber água com cabelo, porque fulano, sem um pingo de base espiritual, vai e fala uma coisa, aí a pessoa vai lá. Isso para mim é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Alguém que pega, fala uma coisa dessa, para induzir as pessoas ao erro. Pelo amor de Deus, não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Então, segunda-feira nós estaremos, em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes, viu, irmão? Se Jesus não voltar antes, estaremos pedindo a sua ajuda, meu irmão. Nos ajude a compartilhar o nosso culto com outros, né? E nós falaremos aqui sobre este assunto que viralizou aí nas redes sociais. E o que é pior, meu irmão, muita gente boa foi atrás dessa conversa fiada, viu, irmão? Eu estou preocupado com isso, sinceramente, estou preocupado com isso. Então, quando o povo está perdendo o foco, é quando ele dá ouvido a espíritos enganadores, irmão. Escute, nos últimos dias, espírito enganador enganarão até os que têm a salvação, meu irmão. Não se deixa ser enganado, pelo amor de Deus. Então, isso para mim é mandinga, viu, meu irmão? Isso é mandinga. Eu sei que você não é de praticar mandinga, mas quem fez esse negócio está praticando, pelo amor de Deus. Então, estaremos fazendo esse culto amanhã, se Deus quiser, a partir das 19 horas. Convido você para nós estarmos juntos aqui. Ora só, o povo, irmão, o povo tem tendência para fazer o errado. E nós aqui estamos preocupados para que você não perca este rumo, este foco, essa visão espiritual. Tá? Então, eu convido você, quero agradecer aos nossos amados irmãos, o Evandro, que se esforça também todo dia. Olha só, o Evandro poderia estar dormindo, né? Mas graças a Deus é um jovem ativo. Ele está interessado em levar uma palavra aos seus filhos. Nosso amado irmão Clebson, nosso amado irmão Mário, presbítero Nilson,
Todos nós estamos aqui. Para que isso, pastor? Pelo amor de Deus, por que isso? É para que você não perca o rumo, mas que você tenha este interesse de permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe, uma lição abençoada que tivemos hoje, né? No próximo domingo, pois é, né, irmão? Estamos finalizando abril. Hoje, o último domingo de abril. Lamentavelmente, um mês e 3 dias com as portas da nossa igreja fechadas. Mas, graças a Deus, você nos dá a liberdade de chegar dentro do seu lar. Hoje à noite, a partir das 19 horas, nós teremos um musical aqui. Foi muito bonito ontem, apresentado pelos jovens. Quem sabe ele não repete, eles já treinaram ontem, né? Quem sabe ele não repete de novo aquele mesmo momento, e nós estaremos trazendo aqui uma palavra abençoadora para a sua vida. Que Deus abençoe aos nossos amados irmãos, nosso amado irmão Vanderlei, auxiliar do trabalho do Senhor, que nos dá esse apoio na técnica aqui do som, né? O Vitor, que está aqui no teclado, graças a Deus. Enfim, Deus abençoe sua família. Vamos orar, agradecer ao nome do Senhor. Tenha um bom almoço. E logo mais à noite, meu irmão, convide, envie mensagem para os seus amigos e diz: olha, hoje tem um culto abençoado pela live da Igreja Assembleia de Deus, tá? Compartilhe, informe. Nós queremos alcançar outras vidas. Irmão, quando nós alcançamos outras vidas, muitas pessoas não errarão o caminho. O nosso objetivo é esse. E imagina que nós estamos adentrando em lugares que nós não conhecemos, meus amados. Nós não conhecemos vida de pessoas que estão assistindo a nossa live e estão recebendo a palavra do Senhor como despertamento para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos ajude a evangelizar nesta hora. Eu não pensava que eu iria alcançar 5.800 pessoas num culto. E graças a Deus, nós estamos já alcançando essa quantidade de pessoas que visualizam o nosso trabalho. Então, nos ajude, irmão. O Evangelho do Senhor está sendo de uma forma assim grandiosa, né? E Deus vai te abençoar poderosamente. O nosso objetivo é esse, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça, irmão, não se esqueça das suas contribuições, né, da sua referência à secretaria da nossa igreja aqui. Nós temos algumas despesas extras e precisamos cumpri-las. E você é o que é mantenedor deste grande trabalho, tá? Logo mais nós estaremos já começando a fazer ali a construção do anexo da congregação Porta Formosa. Então, nós não podemos de forma alguma parar. Nós vamos continuar até Jesus voltar. Amém? Que os nossos amigos nos dê essa alegria de continuar compartilhando conosco este grande trabalho. Que Deus abençoe. Olhe comigo. Amado Deus e Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos permite em estar, Senhor, evangelizando, falando do teu projeto de salvação, falando da doutrina da salvação, meu Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, a estes irmãos que tiveram a alegria nesta manhã de nos permitir adentrar a seu lar com toda alegria para dizer que nós temos e está sendo confirmado a cada dia o projeto do Senhor. Portanto, meu Deus, abençoa essas famílias que nos acompanham, aqueles que irão ouvir ainda, Senhor, este momento dessa live. Pai eterno, que Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos irmãos, aqueles que contribuíram, Senhor, nesta manhã, para que este trabalho viesse a alcançar vidas nesta manhã. Deus, abençoa poderosamente, o teu nome seja glorificado para sempre. Portanto, meu Deus, abençoa a minha família, abençoa as famílias desta cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, das nações, Senhor. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Logo mais às 19 horas, nós nos encontraremos novamente. E muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.